Bom, gente, boa noite. Estamos aqui hoje no nosso segundo dia de mentoria. Hoje a gente vai falar mais algumas coisinhas. Quero saber quem assistiu a de ontem. A Fabi estava aqui, ela assistiu ao vivo. O Pedro, a Zeneide, vocês conseguiram assistir o que vocês não pegaram? A Élida, vocês assistiram? A Élida assistiu. Zeneide, você conseguiu assistir o pedacinho que você não pegou? Você tá muda, meu amor. Fabi, eu acho que eu não assisti não, mas eu vou assistir na próxima, amanhã vou ter um dia mais calmo, tá bom? Perfeito, tranquilo. Pedro, depois você coloca para mim no chat se você assistiu a de ontem, porque assim, gente, ontem eu falei algumas coisas e é legal de vocês assistirem, porque foi um alinhamento para todo mundo que vai fazer o online, o presencial, quem vai fazer os dois ou quem vai fazer apenas um. Então foi muito legal e é bom vocês assistirem, tá? Não assisti. Perfeito, Pedro, combinadíssimo. Então, hoje a Élida está aqui, gente, ela não estava aqui ontem, mas tudo bem, a gente já dei a bronca nela, brincadeira. Só para dizer para vocês o seguinte, a Élida, ela já entrou em contato com algum de vocês no privado, conversem com ela vai dar também todo um suporte para todos vocês. A Élida também é organizadora, tá? A diferença, vamos dizer assim, é que eu idealizei e organizo. E a Élida também é organizadora. Mas de resto, gente, o que vocês precisarem, pode perguntar para ela também, tá? Lembrando que existem algumas perguntas que é legal de vocês colocarem no grupo. Por quê? Porque é muito melhor, às vezes, você ter uma ajuda do grupo do que só de uma cabeça, seja minha ou seja da Élida, porque a gente está nessa parte de organização. Então, às vezes, um título de palestra, como eu falei ontem, alguma coisa assim, não sei se eu ponho azul ou verde, essas coisas, tá, gente? Pode pôr no grupo que tá tudo bem. Tem alguns avisos no grupo, mas eu vou deixar aqui avisado para deixar gravado. Nós precisamos que todo mundo entregue as fotos e os vídeos, a foto e o vídeo, né, respectivo, até amanhã, porque amanhã eu vou entregar todo o material para a Fábia. E quem já entregou direto para a Fábia, só coloca no grupo, por favor. Quem já entregou, tá tranquilo. Eu vou entregar amanhã todo o material para a Fábia e segunda-feira a gente vai começar a divulgar o vídeo, as fotos. Então, eu preciso que vocês tenham isso com a gente, que senão vocês não vão aparecer, gente. Aí vocês vão falar para mim, mas você não divulgou, não sei o quê. Mas vocês também precisam, porque hoje é dia 3, falta 22 dias para o presencial e 5 dias para o online. O primeiro dia do online já é quinta-feira agora. Então, a gente precisa dar um gás nisso. Não sei se todo mundo viu, eu coloquei lá no grupo o meu canal do YouTube, que é por onde a gente vai transmitir o online. Todas as palestras online vão ser transmitidas pelo meu canal do YouTube. Então, eu já peço para vocês para entrarem no canal e se inscreverem, para o YouTube ver que o canal está com relevância, para a gente poder também aproveitar da divulgação. E a gente vai divulgar também no Instagram, no Facebook, a gente vai divulgar nas outras redes sociais. E eu também faço uma divulgação no meu WhatsApp, que é onde eu tenho muito mais contatos, né, do que no próprio Instagram. Ok? Bom, hoje a gente vai falar de uma parte da mentoria que é muito importante quando a gente fala de palestra. Então, a gente vai falar hoje sobre storytelling. Gente, o que é o storytelling? O storytelling, na verdade, é a arte de se contar histórias. Vem do inglês e é a arte de contar história. Aí você vai falar para mim, tá bom, Fabi, mas por que a gente conta história numa palestra? Porque são as nossas histórias que engajam as pessoas. Então, às vezes você pode contar uma história de alguma situação que você passou, que você superou. E alguma pessoa pode estar passando por uma situação igual ou parecida, e a pessoa se inspira no que você falou. Porque é o seguinte, quando a gente está apresentando uma palestra, mesmo para quem eu ainda não falei, lá na Febracis não tem um palco, mas a gente está lá na frente. Então, de uma certa maneira, a gente está em destaque.
Então, quando você está em destaque, as pessoas tendem a ter um pensamento de que você é uma autoridade. E naquele momento a gente, sim, é autoridade. E com isso, com essa coisa da autoridade, as pessoas tendem a achar que nós que estamos lá na frente somos maiores. Maiores no sentido de a gente não tem problema, a gente sabe tudo, a gente, né, a nossa vida é um mar de rosas, a gente sabe passar por problemas sim. Então, quando você conta uma história, principalmente de superação, ou seja, que você teve um momento ruim na vida, as pessoas elas falam: olha, ela é humana que nem eu. Humana nesse sentido, tá, gente? Bem entre aspas. É só você pensar quando você vai em algum evento ou assistir a alguma palestra ou aula, quando você vê o professor lá na frente, você fala: nossa, essa pessoa sabe bastante. Então, é isso que a gente passa quando a gente está lá na frente. Trazendo esse storytelling, como eu falei, a gente consegue mostrar para as pessoas que a gente também é igual a eles. E que sim, somos, tá? O que eu estou trazendo aqui, gente, me entenda, não é nada de, eu sou maior, eu sou melhor. Não estou falando isso. É uma questão de como as pessoas nos veem, tá? Ali a gente está num palco. E eu sempre digo, quem vê palco não vê bastidor. Quem fala muito isso é a minha mentora, Tati De Angela. Então, quem vê palco não vê bastidor. Quem vê a gente lá no palco brilhando, falando, seguro e tudo mais, não sabe tudo isso que a gente está fazendo. Ou seja, essa mentoria é para ajudar a gente a chegar lá e ter essa segurança e saber o que falar e saber como falar, tá? Então, o que eu quero trazer para vocês são algumas técnicas para a gente conseguir fazer o storytelling. Uma das técnicas que a gente faz o storytelling é quando a gente vai estruturar como a gente vai contar uma história, tá? Entenda, nós temos muitas histórias para contar. Só que a gente tem que pensar numa história que seja, que case com aquele momento, que seja uma história relevante para aquele momento, tá? Então, se eu estou falando de um momento de superação entre pai e filha, eu não vou contar uma história do meu casamento, tá? Se eu estou contando uma história de superação no trabalho, eu não vou contar uma história entre eu e meu irmão. É isso que a gente tem que pensar. Então, a história que você vai escolher é uma história que tem a ver com o que você está querendo ensinar, que tem a ver com, né, aquela, como eu falei ontem, a transformação que a sua palestra vai trazer. Então, qual é a transformação que você quer trazer para quem está te assistindo? Aí você pode me perguntar, Fabi, mas a história precisa ser só sobre mim? Não. A história pode ser sobre você, ou a história pode ser sobre as pessoas que você já ajudou. Então, podem ser clientes, podem ser mentorados, podem ser pessoas que você conhece. Quando a gente cria um método, só abrindo um parênteses, quando a gente cria um método, normalmente a gente pega métodos que já existem e a gente faz um compilado que tem a nossa cara. A gente não copia, a gente modela. Se a gente está fazendo um método que já existe, não tem problema nenhum. A gente está fazendo, por exemplo, quando a gente faz, para quem faz análise comportamental, quem faz análise DISC. Análise DISC não fui eu que criei. Análise DISC foi criada pelo Marston, né? Gente, eu sempre esqueço o sobrenome dele. William Moulton Marston. O cara que escreveu um livro da emoções das pessoas normais, depois foi criado um teste. Então, eu não vou chegar e falar assim, olha, esse teste DISC aqui fui eu que criei. Não, mas eu posso falar do teste DISC, que já é muito conhecido, então eu não preciso toda vez trazer quem foi o criador, mas eu não posso falar que foi meu. Então, por exemplo, quando eu vou fazer alguma sessão, algum método que é um método da Fabi, eu uso o DISC, eu uso um outro método de sabotadores, eu uso um outro método de quais são os seus incentivadores, tem sabotadores e incentivadores. Então, eu juntando todo esse método numa determinada ordem, esse é o meu método. E aí, eu criei um método, eu estou dando um exemplo, tá, gente? Eu criei um método e o que eu tenho para trazer? Existem pessoas que já passaram pelo método DISC e que saíram no ponto A e chegaram no ponto B. Pode não ter sido comigo, mas pode ter sido alguma coisa que aconteceu e que foi ou alguém
que já tem uma autoridade contou e eu posso contar. Então, eu posso contar essa história. Eu não vou falar que a história é minha, eu vou falar que a história é de fulano, fulana, tá? Então, gente, contar uma história pode ser sua, sim, mas desde que seja sua. Ah, a história não é minha, é de um cliente, mas eu não quero falar o nome do cliente. Falar é um cliente ou inventa um nome. Normalmente a gente usa João e Maria, né? Mas vocês podem usar qualquer nome que vocês quiserem, tudo bem? Se quiser usar as iniciais do cliente, minha cliente, por exemplo, chama Elida Ferreira. Minha cliente, EF, bababá, bababá, bababá. Não tem problema. Então, isso é o storytelling, é você trazer essas histórias para as pessoas entenderem que não é passe de mágica, porque a gente sabe muito bem que nada nessa vida é um passe de mágica. Só a nossa existência, né, gente? Porque a nossa existência faz assim 1 minuto, né? A gente sabe que o tempo voa. Mas, analogias à parte, que é uma coisa que a gente deve trazer na palestra, mas eu vou deixar isso para a Elida falar amanhã. Olha lá, ó, já dando spoiler. Então, falando especialmente sobre o storytelling. Essa primeira técnica é a técnica dos 5 passos para você criar uma história, tá? Então, quais são esses 5 passos? Você vai fazer exatamente o que eu estou falando desses 5 passos. Então, os 2 primeiros passos é onde e quando. Para quê? Onde e quando. Por que você faz isso? Para você situar a pessoa, para você contextualizar onde e quando aconteceu. Se eu falo para vocês, era na casa da minha avó, quando eu tinha mais ou menos uns 7 anos, tá? Você pode começar pelo onde, ou você pode começar pelo quando. Essa parte, tanto faz. Então, gente, quando eu tinha 7 anos, eu estava na casa da minha avó, e a minha avó morava numa casa que não era longe que não era longe da casa dos meus pais, tinha um quintalzão, e eu brincava muito lá com os meus primos. Vocês já visualizaram mais ou menos o que eu estou falando. Vocês podem não saber exatamente como era a casa da minha avó, mas vocês sabem que eu estava na casa da minha avó, provavelmente meus pais estavam lá, meus primos estavam lá. Então, você já tem uma visualização do que e de quando aconteceu. Não aconteceu ontem, aconteceu quando eu tinha 7 anos, quando eu era criança. Então, dá para vocês entenderem, mesmo vocês não sabendo a minha idade, vocês sabem que não foi até um pouquinho tempo assim, né? Trindade, boa noite, meu querido. Seja muito bem-vindo. Boa noite, tudo bem, pessoal? Tudo. Então, gente, a primeira coisa que você faz é falar sobre quando e onde, para você contextualizar a pessoa, as pessoas. Depois, você vai contar o quê? Então, você vai contar o fato. E lembra, o fato que você vai contar é o fato que tem a ver com aquilo que você quer ensinar, tá bom? Então, vou pegar essa história. Então eu tinha meus 7 anos, eu estava na casa da minha avó, e na casa da minha avó eu estava lá brincando com os meus primos, e eu era a prima mais nova. Então, eu tenho 3 primos mais velhos, eu era a prima mais nova. Gente, eu peguei essa história, eu tô criando na minha cabeça, tá? Eu nem pensei que história que eu ia contar aqui para dar de exemplo para vocês. E eu era a única menina, 3 meninos e eu de menina. Então, você imagina, eu era a priminha, eu era a priminha que chorava por tudo, eu não podia, eu brincava com meus primos, eu ia, corria, não sei o quê, se eu subia em árvore, meus primos desciam, eu chorava, meu pai que ia me tirar da árvore. Então, eu vou contando a história, tá? Depois que eu contei o quê, e esse o quê é de uma maneira sucinta, eu vou contar por quê. Por que que essa história é importante? Por que que essa história é importante para mim? Então, essa história é importante para mim por quê? Porque todas as vezes eu brincava com os meus primos, eu me metia nas encrencas e o meu pai que ia me tirar. Eu chorava e o meu pai que ia me tirar. Isso gerou uma super proteção para mim. Gente, é real a história, tá? Isso gerou uma super proteção para mim. E essa super proteção foi uma coisa muito boa enquanto eu era criança. Mas depois, enquanto eu fui crescendo e eu continuei com essa super proteção dos meus pais, hoje, que eu não tenho mais o meu pai, vai fazer 7 anos, logo que eu perdi o meu pai, na verdade, o que que aconteceu? Eu me vi perdida no mundo. Por quê?
porque eu não conseguia mais me meter em encrencas e o meu pai ir lá me tirar. Então, por que eu contei essa história? Para mostrar para vocês que dentro da minha história, dentro de tudo isso, eu tive uma parte, e aí é o negócio, eu tive esse lado meu, que foi um lado que foi bom né, enquanto eu era criança, mas que quando eu me transformei em adulta, foi uma coisa que não foi tão legal na minha vida. E aí a gente tem a conclusão. Então, qual é a conclusão? A conclusão que eu tiro é que hoje eu quero ensinar as pessoas, hoje eu falo isso não é parte da minha palestra, mas só para vocês entenderem, eu falo hoje com muitas amigas minhas da minha idade que têm filhos e que eu falo, não superproteja os seus filhos, porque amanhã ou depois, quando você não estiver presente, a vida vai ensinar e a vida não é legal que nem pai e mãe. É bom que a vida ensine enquanto vocês, como pais, estão aqui. Por quê? Porque vocês estão, enquanto o seu filho pode vir para o seu colo, chorar, mas não faça, eu sei que é difícil, mas não tome a frente, não vá resolver os problemas para os seus filhos, não se ponha na frente, não tente evitar o sofrimento do seu filho, porque amanhã ou depois, quando você não tiver, ele vai sofrer. Vocês perceberam como eu contei a história? Então tem toda essa parte como fala, do passo a passo de como contar a história. Então, só para recapitular. Lembra, gente, eu não escrevo. Se vocês quiserem escrever no beleza, se depois vocês quiserem ver a gravação e escrever, são 5 passos. Quando, onde, que você pode começar por um ou pelo outro, tá? O que é a história. Por que eu contei essa história? E qual é a conclusão ou a moral da história. Porque a gente conta uma história dentro de uma palestra porque a gente tem a moral da história. O que eu quero ensinar com isso? O que eu aprendi com isso, com essa história? Como que eu superei? Isso são os 5 passos para você montar um storytelling. Ok? Alguma dúvida quanto a esses passos, gente? Pelo menos esses primeiros? Tá tudo bem? Olha. Ou eu expliquei muito bem, ou vocês não entenderam nada. Não, a sua explicação foi bacana. Obrigada, Elida. Bom, aí vocês vão falar assim, ok, Fabi, beleza, entendi. Que história que eu vou contar? Eu não tenho história na vida. Essa é a que eu mais escuto, gente. Mas eu não tenho história, eu não tenho história de superação. E essa aqui que eu acabei de contar para vocês foi uma que eu acabei de lembrar, tá? Eu não tinha lembrado. Como que a gente faz? Então, assim, como ontem quem estava aqui, o Trindade já me conhece um pouco mais, porque ele já participou do Intenso 1. Quem menos me conhece por enquanto é o Pedro, mas vendo o que eu falei ontem é o seguinte, gente, eu sou muito de falar e explicar. Eu não sou tanto de anotar. Então, o que eu faço? De tempos em tempos, eu tiro alguns momentos e começo a relembrar histórias que aconteceram na minha vida. Mas eu sei que a maioria de vocês gosta de anotar. Então, o que vocês vão fazer a partir de hoje? Vocês vão pegar, pode ser um caderno, ou pode ser o celular, pode ser algum lugar que vocês tenham como gravar isso, anotar isso. Pode ser via áudio ou pode ser no papel. E vocês vão traçar uma linha do tempo. E nessa linha do tempo, é uma linha mesmo, linha do tempo. Vocês vão colocar o ano que vocês nasceram, e vocês vão deixar o resto em branco. Então, no começo é o ano que vocês nasceram. E aí, toda a história que vocês lembrarem, vocês vão colocar nessa linha do tempo. Então, vocês podem colocar momentos marcantes da vida de vocês. Tanto para o bom, quanto para o ruim. Tanto coisas ruins que se transformaram em boas, ou seja, um momento de superação. Já te chamo, Elida. Um momento de superação, quanto coisas boas que passaram na sua vida, quanto coisas ruins que às vezes você não superou. E tá tudo bem, não tem problema nenhum. Por que vocês vão fazer isso?
porque esse vai ser o seu repertório. Então, por exemplo, quando eu contei essa história dos meus primos, disso tudo, eu já contei várias histórias no meio. Para quem já me conhece um pouco, sabe que eu perdi o meu pai de uma maneira bem brusca, e é uma história que eu demorei muito para poder digerir essa história. Outra coisa, você só conta uma história na palestra que você já superou, que você consegue contar de uma maneira imparcial, tá? Quando eu falo do meu pai, é óbvio que dói o meu coração, é óbvio que eu sinto saudade dele, me dá uma tristeza. Mas quando eu estou aqui falando com vocês numa palestra, eu não posso fazer terapia, vamos colocar assim. Eu não posso estar aqui contando para poder estar me curando dessa ferida. Então, por isso que é bom a gente pensar qual história a gente vai contar, baseado no que a gente quer ensinar. Principalmente se a história for nossa. Voltando, o que eu acabei de falar um pouquinho antes, se você não quiser contar uma história sua, também não tem problema, ok? Porque quando a gente conta a história de outra pessoa, beleza, ótimo, Zeneide, perfeito. Ela grava a história dela e compartilha no Face e no YouTube, perfeito, ótimo. Então, gente, para que são essas histórias? É para você ter repertório, é para você lembrar de momentos que você teve, que foram ótimos, ou seja, aquele dia que você está para baixo, que você está triste, você ver essas suas conquistas e te ajudar a melhorar o teu, não só o teu humor. Sabe aquele dia que a gente se acha aquela porcaria? Você vai, olha na tua linha do tempo e fala, olha, eu já conquistei isso, eu já conquistei isso, eu já conquistei isso. Isso ajuda muito. Isso não é uma coisa da palestra em si, mas é uma coisa para fazer bem para vocês. Quando vocês veem os momentos ruins, independente se você superou ou não, se você teve como fala? Uma reviravolta, se você teve uma jornada do herói, que você tinha um momento ruim, de repente você tem um sucesso, é para você ver o quanto você é capaz. E trazer essa história também para suas palestras, desde que essas histórias caibam no tema da sua palestra. E eu posso dizer para vocês uma coisa, existem histórias que vão caber em qualquer palestra, desde que vocês saibam como contá-las. Ok? Élida, pode me perguntar, minha querida. Não, eu quero só complementar uma coisa que você falou. Eu vou levantar a mão quando eu quiser falar alguma coisa para não te interromper, tá bom? Eu dou mentoria para pessoas que querem montar uma palestra e elas têm dificuldade de entender qual o tema, o que ela vai fazer. Eu tive 2 casos que elas tinham várias histórias, aquilo que a Fabi falou, faz a sua linha do tempo e vai vendo as suas histórias. Só que chegou um dado momento que essas 2 mentoradas, as 2 falaram para mim, Élida, eu tenho muita história, eu não sei qual que eu quero. Tá, mas qual que é a história que gerou uma transformação na sua vida? Aí, mas essa história gerou tal transformação. Essa história também é legal. Então, nesse momento, eu proponho uma reflexão e verificar qual é a história que vai gerar uma transformação na vida de outra pessoa. Uma transformação que é uma dor que ela é recorrente, que muitas pessoas têm neste momento. Porque a sua palestra não é sobre você, é sobre o outro. Então, a história que você vai contar vai impactar a vida do outro. Não é só você estar falando sobre você, sobre a sua transformação. Entende? Isso que eu queria complementar na fala da Fabi. Perfeito. Obrigado, Élida. Então, gente, é isso. A gente tem muita história, tá? Então, existem as pessoas que vão falar que tem muita história, existem as pessoas que podem achar que não tem nada de história. Eu já achei uma época. Eu não tinha nada de história. Por quê? Porque hoje, quando você escuta a maioria dos palestrantes falando, são pessoas que vieram de uma situação humilde, de uma situação que às vezes passou fome, que aconteceu alguma coisa na família. E eu não vim de uma situação dessa, graças a Deus. E eu aprendi que isso não quer dizer que eu também não tenha coisas para aprender. E que as pessoas, às vezes, que têm uma vida
financeiramente confortável, às vezes elas não se conectam com outras pessoas que vieram de uma estrutura mais simples. E não tem problema nenhum, gente, porque a sua história é a sua história, tá? E aí, falando um pouco da história, e isso me veio na cabeça, aqui eu não sei se vai ter, porque a gente ainda não está com o tema de todo mundo, o título de todo mundo. Mas se alguém, por exemplo, for fazer uma palestra falando do mesmo tema que você, não se preocupe. Não ache que porque, por exemplo, a Zeneide, eu sei que ela fala sobre a melhor idade. A Hélida fala sobre estratégias. O Trindade vai fazer, me corrija se estiver errada, Trindade, um treinamento sobre as competências, né, dos palestrantes. Não, não. Lá vai ser sobre gestão do tempo. Vou Gestão do falar de tempo. estratégias contra a autossabotagem. Aí, vou Perfeito. falar de estratégia também, igual outra colega que você citou. Então, o Trindade vai falar de estratégia de autossabotagem de gestão do tempo. A Hélida, vou deixar você falar, Hélida, para eu não cometer a mesma gafe. Você vai falar de estratégias do quê? Eu falo sobre estratégia, sobre você conseguir lidar com as adversidades da vida, seja ela no âmbito profissional ou pessoal, relacionamento também. Perfeito. Então, gente, eu trouxe esses dois exemplos para vocês entenderem. Se a gente for falar, os dois falam de estratégia? Sim. Mas eles falam de estratégias diferentes. E mesmo que os dois falassem sobre estratégia de relacionamento, por exemplo, de relacionamento profissional, tá? A Hélida é uma pessoa, o Trindade é outra. As histórias da Hélida são diferentes das histórias do Trindade. Então, é isso que te diferencia. E é isso que eu quero trazer para vocês também. O storytelling, por que ele é tão importante? Porque ele mostra de onde veio tudo isso, de onde veio o teu conhecimento, de onde veio a tua experiência, de onde veio o teu método, como que você criou o método, tudo a partir do storytelling. É isso, por isso que o storytelling é tão importante numa palestra. Por isso que você contar histórias, por isso que um palestrante, ele é um contador de histórias. Mas existem momentos e existem maneiras de se contar essa história. Senão a gente vira o Maurício de Souza e fica fazendo um gibi da Mônica, tá? A gente precisa saber essas coisas. Por isso que existe uma diferença entre um contador de história e um palestrante, tá bom? Bom, então, os 5 passos que eu já passei para vocês, a parte de, como fala? Gerar a linha do tempo, e dessa linha do tempo, o que vocês também podem fazer? Como escolher essas histórias? Como trazer essas histórias? Vocês vão escolher, como a Hélida falou, o que vai gerar uma transformação numa outra pessoa. Ou, às vezes, ainda, pessoas que ainda não têm tantos casos, né? Então, por exemplo, eu nunca fiz uma mentoria, Fabi, eu não tenho cliente ainda. Então, história de quem eu vou contar? Você pode contar uma história sua. Você pode contar uma história, como eu falei, que você escutou, vai ver se é verdadeira, tá? Na internet ou que alguém te contou, tá? E tem outra coisa, tem histórias que acontecem no seu dia a dia, que aí já não é uma história com um fundo emocional tão grande, como eu contei, por exemplo, da minha família, falei do meu pai, tudo, mas que também trazem lições. Então, eu conto muito essa história, que todo mundo chora de dar risada, que foi quando uma paulista perdeu o voo em Salvador. Gente, o que é uma paulista perdendo o voo na Bahia? É muito estranho, porque o paulista é todo acelerado e o baiano é mais tranquilo, e eu perdi o voo lá. E aí eu conto o que aconteceu. Eu perdi o voo, eu me dei 5 minutos para ficar com raiva de mim mesma, fiz que nem o Seu Madruga, joguei o chapéuzinho no chão, pisei em cima, aí eu falei, não, mas aconteceu por algum motivo. E aí eu fui vendo, e aí eu fui deixando levar. Hoje, que já se passaram, 6 meses? Não, 8 meses, gente. Não, 10 meses, foi em dezembro isso. Hoje eu entendi o que aconteceu. O fato de eu ter perdido aquele voo me proporcionou
ficar mais tempo conversando com um rapazinho que eu tinha conhecido. A gente veio conversando no voo de Salvador para São Paulo. A gente se conheceu pessoalmente no Ano Novo. Depois eu peguei as minhas coisas e fui morar com ele por um mês no interior da Bahia. E foi a melhor coisa que eu fiz na vida, gente. Já estou de volta em São Paulo. Um monte de gente, se vocês escutarem, Fabi, você está na Bahia ou em São Paulo? É por causa disso. Fui, fiquei lá um mês e voltei. O que isso quer dizer? O que isso me ensinou? Que mesmo as coisas ruins que acontecem, tem algum motivo. E isso eu trago para mim, não é só essa história, mas a história de... Nossa, são várias histórias que se eu contar aqui, das coisas que acontecem, que você tem vontade de esganar alguém, às vezes até você mesmo, e que no fim se tornam coisas muito legais, tá? Porque a partir disso, gente, desencadeou várias outras coisas, desencadeou outros momentos na minha vida, desencadeou uma nova visão de vida. Imagina uma paulista, eu moro aqui em São Paulo, capital, desde que eu nasci, há 42 anos. Eu passei um mês morando numa cidade, eu nem sei se vocês conhecem, que se chama Catu, no interior da Bahia. Tem 55 mil habitantes, ou seja, é praticamente o meu prédio. Não, brincadeira. Mas, gente, é muito pequenininha. Então, você imagina a disruptura que aconteceu na minha cabeça. Era uma cidade pequena, graças a Deus, um calor maravilhoso, totalmente diferente daqui de São Paulo. Todo mundo praticamente me conhecia na cidade, o que eu achava fantástico. Porque aqui em São Paulo, imagina que as pessoas conhecem. Eu não conheço nem todo mundo do meu prédio. Então, são coisas que foram acontecendo na minha vida que hoje me fizeram ser quem eu sou. Isso é um storytelling. E todas essas histórias que eu estou trazendo para vocês são storytelling. São coisas para se colocar na palestra de vocês. Tanto no online, quanto no presencial. Tá? Para quem vai fazer palestra, tanto no online quanto no presencial, a diferença, como eu falei ontem, é de 5 minutos. São 30 minutos no online e 35 no presencial. Esses 5 minutos a mais do presencial é o momento que existe uma interação que, infelizmente, no online a gente não tem tanta interação, porque a gente não tem as pessoas falando ao mesmo tempo. Então, vocês vão estar falando na palestra, né, no online, assim como eu estou falando para vocês. Só que vocês não vão estar vendo as outras pessoas, porque vocês vão estar falando no YouTube, tá? Gente, sobre storytelling, eu tinha isso para dizer para vocês. Aí eu quero saber se a Hélida tem alguma coisa para complementar e se vocês têm alguma pergunta para fazer. Pode ser no chat, pode ser abrir o microfone. Hélida, por favor. Não, as suas colocações foram maravilhosas sobre storytelling, é isso que a gente tem que ter em mente mesmo, sobre como estruturar a nossa história, e vocês vão ver como realmente contar a nossa história agrega valor às pessoas e engajam no momento de você estar palestrando, principalmente quando você coloca fatos reais. Eu fui dar uma palestra de empreendedorismo na Associação Comercial de São Paulo e eu coloquei alguns exemplos de fatos reais mesmo que acontecem no mundo do empreendedorismo. E eu fiquei surpresa como as pessoas se viram naquela situação. Quantas pessoas falaram, poxa, eu fazia isso, eu passei por isso, eu passei por aquela situação. Então, é importante você valorizar a sua história e contá-la. E fazer com que o outro, que o espectador, ele consiga imaginar aquela história, porque isso vai trazer uma conexão com a sua palestra. E é muito importante mesmo. Uma situação que eu quero colocar aqui, a Fabi falou um momento de você ver uma história. Se você não acha que você não tem uma história, mas você pode contar uma história de uma outra pessoa, dar um exemplo. Quando eu comecei a fazer a minha palestra, eu queria muito contar a história daquele pianista, que ele tem um problema nas mãos, que aí, eu não sei se... esqueci o nome dele agora. Você lembra, Fabi, desse pianista? Não, amor. Ele não é mais pianista, porque as mãos dele já não consegue mais tocar, e agora, ele era...
Como que é o nome? Maestro. Maestro. É brasileiro, né? Eu esqueci o nome dele. Isso mesmo. E aí eu achei tão linda a história dele, porque ele passou por dificuldades, tantas dificuldades. Aos 24 anos, ele começou desde novo, né, a tocar É o piano. João Carlos Martins? Isso mesmo, a história dele é magnífica. Ele começou já novo, o pai dele com muita dificuldade pagava aulas de piano. Com 18 anos, ele já ganhou prêmios. Aos 24 anos, ele foi jogar bola perto da casa dele e ele caiu por cima do braço e machucou, lesionou alguns tendões, ele não podia mais tocar. Mas ele insistiu. Depois, acho que com os seus 30 anos, ele sofreu um assalto, bateram na cabeça dele com ferro e também lesionou parte. Mas ele não desistiu. Quando ele não podia mais tocar, ele virou maestro, porque ele tinha muito conhecimento. Só que ele não tinha como trocar as páginas no tempo que tinha que trocar. O que ele fez? Ele decorou as páginas. Então, ele lutou muito pelo sonho que ele queria. E a história de superação dele é incrível. Eu falei assim, agora que eu estudei na internet e tal, eu vou assistir o filme. Tinha um filme. E aí, no filme, ele era uma pessoa egoísta, ele se separou porque ele não dava atenção para a mulher. Ele, no momento que ele ficou sem tocar, ele bebia muito. Ele chegou a sair com prostitutas. Até os filhos ele não dava atenção. O negócio dele era focado só na música. Aí eu pensei, puxa, eu vou falar dessa superação, mas vão ter pessoas que vão ver esse lado sombrio dele. Então eu tive que pensar, eu vou falar da superação usando esse homem como exemplo ou não? E aí eu resolvi não colocar, porque às vezes para mim é um ídolo, é uma pessoa que eu admiro muito, mas ele pode causar uma certa aversão para algumas pessoas e para outras não. Então eu tenho que ponderar se de fato vale a pena colocar aquilo naquela história, na minha apresentação. Então, quando eu coloco o exemplo de alguém, eu pesquiso tudo que eu tiver e para depois eu colocar na minha palestra. E aí depois eu achei que ele tinha morrido, porque nenhuma uma das reportagens falou que ele tinha morrido tantos anos. E aí ele apareceu numa reportagem numa TV. Aí eu falei assim, meu Deus, já pensou você falou na minha palestra que ele morreu? Então, e aí é isso que eu quero reforçar. Então, pesquisa, se aproprie da sua história. Às vezes você acha que a sua história não é relevante, mas com certeza ela pode agregar na vida de muita gente. Isso que eu queria colocar. Perfeito. Trazendo um pouco do que a Elida falou, gente, realmente a gente tem que pesquisar para não cometer nenhuma gafe, não falar que uma pessoa morreu e a pessoa está viva, tá? Eu digo isso porque no meu celular, toda semana matam o Silvio Santos, coitado. Toda semana. Toda. Tanto que só para vocês entenderem, quando o Jô faleceu, o Jô Soares, eu estava lá no PPG, e aí foi um cara que é comediante, ele falou, o nosso querido Jô, que Deus o tenha, não sei o que. Aí eu fiquei pensando, falei, mas morreu mesmo? Será? E ele tinha falecido um dia antes. Então, pesquisem. Agora, uma coisa que a Elida falou, que aí vocês vão perceber que eu e ela, a gente tem visões diferentes da mesma coisa, é o seguinte. Ela não quis trazer o João Carlos Martins por conta desse lado sombrio dele, tá? Quando eu falo sobre oratória, quando eu falo sobre comunicadores, um comunicador que eu sempre trago e eu faço questão é o Hitler. Vocês, né, não preciso nem falar. Não é o que eu falo. Eu não estou trazendo, eu não estou falando pelo que ele usou a comunicação dele. Mas ele tinha uma comunicação extraordinária. Uma pessoa que consegue convencer toda uma nação de que matar outra pessoa não é errado, o cara tem uma comunicação extraordinária. E aí eu deixo muito claro, eu não estou julgando aqui
se o que ele fez é bom ou ruim. Não é isso que eu estou trazendo. Eu estou trazendo o ato, a habilidade da comunicação. Como todo mundo pode ter. Então, quando eu falo, né, sobre comunicação, todo mundo pode ter uma comunicação maravilhosa. Eu não trago só o Hitler, né, gente? Eu trago um Obama, eu trago o próprio Jô Soares, eu trago uma Oprah, eu trago outros exemplos também de pessoas que usam a comunicação para um bem maior, isso é óbvio. Mas é o seguinte, saiba que você trazendo uma pessoa, né? Então, uma pessoa, ninguém é perfeito, a gente sabe. Então, trazendo uma pessoa que nem eu trago, eu já escutei muitas pessoas falarem para mim, Fabi, você não tem outro exemplo para dar? E você pode se posicionar. Não. Ou você pode tirar, é a seu critério. Mas isso eu trago muito, que isso eu bato muito na tecla. O Trindade já me conhece um pouquinho mais, ele já sabe. Eu bato na tecla do seguinte: tenha a sua identidade. Então, se você quer trazer um assunto polêmico, traga. Para mim, não há problema nenhum. A Hélida não vai trazer um assunto polêmico, a Fabi vai. Então, vocês têm a escolha de trazer um assunto polêmico ou não. Aqui a gente não vai falar faça A ou faça B, mas a gente dá todas as opções. Tanto que tem uma palestrante que, infelizmente, ela não vai estar aqui com a gente, ela fala sobre o poder da maconha, da cannabis. E, para mim, a palestra dela é maravilhosa. Tem gente que vai gostar, tem gente que não. É uma questão de posicionamento. E aí, quando eu falo em posicionamento, eu não estou falando de posicionamento na internet, eu estou falando de posicionamento como pessoa. Então, eu também quero trazer isso para vocês. O storytelling também te posiciona. As histórias que você escolhe contar, as histórias que você escolhe contar, quem você escolhe como referência, também te mostram um posicionamento. Gente, a gente não vai agradar todo mundo. Não vai. Porque a gente é humano, porque os outros são humanos, e tenham isso na cabeça. Façam o seu melhor e agradem a você. Se vocês forem olhar, eu coloquei lá no grupo a música do evento. E essa música é uma música religiosa. Apesar de eu não ser uma pessoa que fale de religião, eu não falo sobre religião, eu acho que cada um tem a sua e eu respeito a de todo mundo. Eu não falo sobre religião, e essa música é uma música que quem canta são os padres, eu acho mó bonitinho, o clipezinho, tudo. Mas principalmente a letra. E a letra, ela começa, seja você. E é o que realmente eu quero trazer para o Intenso 2. Seja você. Então, né, só falando realmente dessa parte do storytelling, tudo que a gente está falando é tudo, realmente a gente está aqui para ajudar, para pegar na mão, para poder falar para vocês, né, para poder ajudar vocês a traçar o melhor caminho, para que vocês tenham a nossa companhia e a nossa, como é que chama isso em português? A nossa orientação, tá? Mas vocês também podem fazer coisas que vocês tenham na cabeça que a gente nunca falou, ok? Saibam disso, a gente deixa vocês à vontade, mas a gente também está aqui para orientar. Fabi, eu vi que você abriu a câmera. Tudo bem, minha linda? Tudo bem, eu achei a aula de hoje bem completa, era a aula que eu estava precisando, que ontem eu até perguntei sobre isso, eu estava com dúvidas sobre isso, como montar a palestra, né? A questão do storytelling, tudo isso aí. Muito legal. Perfeito, perfeito. Amanhã a Hélida vai falar sobre um pouco mais da estrutura da palestra no geral. Eu desmembrei o storytelling, porque o storytelling é uma das partes principais da palestra, tá? Claro, a palestra tem vários momentos, mas se você esquecer algum momento, o único que você não pode esquecer é o storytelling. É o principal deles, tá? Ele é o coração mesmo da palestra. As outras coisas são importantes? São. Também, claro. Mas coração é coração, né, gente? Fabi, Diga, Zeneide. no meu canal do YouTube tem o meu nome, Zeneide Andrade Alencar.
E eu estava postando, é que ele não está muito organizado, porque eu posto vídeos do meu sindicato, lutas sindicais e também algumas coisas particulares. Mas essa questão de contar histórias, né? Eu conto histórias aleatórias, sem nenhum fundo de, né? Nenhum fundo moral, nem nada. E eu estava postando as minhas histórias no Facebook, trechos pequenininhos da história. E eu tive uma devolutiva que eu achei assim, então, a gente não imagina a repercussão que a história da gente traz na vida da pessoa. Aí um colega meu, com quem eu trabalhei, ele mandou no meu direct assim, Zeneide, cadê mais histórias? Eu gosto tanto das suas histórias, sabe? Histórias curtinhas, de fatos isolados, assim. Aí eu falei, nossa, a gente não imagina. Porque, assim, no Facebook, que é onde eu estava postando, as pessoas não reagem com curtidas, com comentários, mas é muito pouco. Mas quando vem uma pessoa, assim, como esse meu amigo, um homem, falando, poxa, que história legal, eu gostei tanto dessa história, me fez rir, me fez bem, me lembrou de quando trabalhávamos juntos, é tão importante. Agora, um fato que você falou que é muito, muito, muito importante, realmente você falou de Hitler, tem que tomar mesmo esse cuidado, ou até justificar muito bem por que você usa Hitler, porque causa assombro, né? A pessoa usar um ditador, uma pessoa, né, com esse histórico de Hitler, causa assombro e rejeição no primeiro momento. Então, se você não souber se justificar o porquê, né, que a comunicação de Hitler, né, teve esse impacto, né, fica alguma coisa muito perdida. E também não se alongar muito nas histórias, porque senão a gente acaba se perdendo. Vou usar na minha palestra storytelling da minha vida pessoal, mas assim, como são 30 minutos, tem que ser bem regrado mesmo, né? Senão vai tomar o tempo da palestra. Era só essa contribuição. A outra, eu acho, não sei se você já vai abrir para perguntas agora, mas eu só vou fazer uma pergunta antes que eu me esqueça. Você mandou no nosso grupo um documento que é para a gente autorizar o uso de imagem por 10 anos. Esse documento a gente vai assinar lá no evento ou já é para mandar para você assinado, postar no grupo assinado, não sei como que é. E a outra questão é se a gente vai ter uma música de entrada, se a gente pode escolher uma música de entrada, que eu já tenho uma música minha não, uma música que eu já escolhi, e se eu posso utilizar essa música, um trecho dessa música, de entrada no presencial. E quando que você vai falar sobre isso? Vamos lá. O documento do uso de imagem, eu vou confirmar, Elida, é para mandar por e-mail assinado, né? Que aqui a gente divide bem as coisas, tá, gente? Cada um faz uma coisa. Isso, eu coloquei lá no grupo para enviar por e-mail, tanto a música de entrada, como a apresentação em PPT e todos os anexos da apresentação. E eu coloquei lá no grupo o e-mail também. Não sei se você chegou a ver, Zeneide. Você quer que eu coloque aqui para você copiar no chat? Não, eu olho lá no grupo o e-mail, eu vou assinar a assinatura digital e Sim. Quando você fala PPT, é PowerPoint, né? Isso. PowerPoint, qualquer que seja a versão. Isso. Tá bem. Então, vamos lá. Vou aproveitar que você abriu isso e vou falar mais uma vez. Gente, assim, no presencial, vocês vão ter uma música que vocês vão entrar. É um pedaço da música, tá? Então, vocês vão mandar no e-mail, que está lá no grupo, qual é essa música e qual é o pedaço que vocês querem. Então, por exemplo, a música, eu gosto da música, como eu já disse para vocês, eu gosto da música Viva la Vida, do Coldplay, e eu gosto do trecho que vai... Gente, escolhe assim, tipo, 1 minuto, não, 30 segundos da música, porque eu acho que nem 30 segundos vai levar para vocês chegarem lá. Então, eu quero do minuto 3 ao minuto 3:30. Beleza, tá? Vai colocar, se você não souber como colocar o link da música, é melhor pelo YouTube ou pelo Spotify. Se você não souber, não tem problema. Coloca o nome da música ou vai lá no YouTube, procura a música que você quer e copia a URL, copia o endereço, coloca ali no e-mail que a gente dá um jeito, tá?
A apresentação tem que ser em PPT ou PPTX, qualquer versão do PowerPoint. Não pode em PDF, porque senão lá não tem como apresentar. Isso eu estou falando tudo para o presencial, tá? Pode escolher a música que você quiser? Pode. Me perguntaram ontem, e se duas pessoas escolherem a mesma música? Eu vou avisar as duas pessoas. Olha, mais alguém escolheu, posso até falar o nome, ó. Por exemplo, a Fabi e a Zeneide, vocês escolheram a mesma música. Vocês querem continuar com a mesma música? Pode continuar. Por mim, pelo evento, não tem problema nenhum. Ah, não, eu quero uma música que me destaque, eu quero mudar a música. Tá tudo bem. Não, não quero mudar a música, nenhuma das duas quer. Uma quer, as duas querem. Fica à vontade, tá? Eu acho que você que vai acabar não escolhendo a mesma música, porque cada pessoa é uma pessoa, tá? Mas às vezes acontece, tá bom? Acho que foram essas suas perguntas, né, Zeneide? Respondi todas? Respondemos, né, Sim, Célia? sim, sim. Beleza. Mais alguém tem pergunta? Eu já ia realmente abrir para pergunta. Não? Trindade, meu querido, queria que você se apresentasse e falasse um pouquinho do que foi o Intenso 1 para as pessoas entenderem um pouco que você é o nosso recorrente do Intenso 1. Vamos lá. Primeiro se apresenta, depois você fala do Intenso, por favor. Tá, muito obrigado. Olá, Hélida, nós conversamos um pouco, né? Mas principalmente ao Pedro, Fabiana e Zenite. Bem-vindos ao Grupo Intenso. Sou Trindade Júnior, sou teropolitano, moro em Aracaju. Hoje estou falando fora, né? Eu estou no sul do país, em férias, mas dei um gentil aqui de participar daqui da mentoria. Sou administrador de empresas pelo CRA de Sergipe, industriário há mais de 20 anos. Aí vou dizer o meu storytelling que eu sempre uso, né? Sou industriário porque é a mesma profissão de meu pai. Então é um pouco de emoção, sim. Aos 5 anos de idade eu defini, vou ser industriário. Aos 20 anos consegui, certo? Então, minha história de vida é essa aí. E sou palestrante, sou treinador também por incentivo de meu pai. Então, meu pai viu esse talento em mim. Em algum momento na minha carreira, estava mirando só em uma porta e outra porta se abriu, foi de ser palestrante, e estou aqui no segundo Intenso. Como foi? Para mim foi emocionante, porque São Paulo, para mim, para um baiano, né? Baiano gosta de praia, mas eu troco uma praia para estar em São Paulo sempre, né? Entendeu? Fui Fórmula 1, auditoria por trabalho. Na semana passada, estava no interior de São Paulo, em treinamento, enfim. Então, o Intento São Paulo é uma oportunidade para quem está começando divulgar o seu trabalho, oportunidade principalmente de network, que hoje o tema principal é network, é a rede de contato. É uma pena que só temos só nós 6 aqui, que eu sei que mais outras pessoas estão confirmadas, então era para essa sala estar cheia, porque é uma oportunidade de rede de contato. E é uma ponte, né, para que o trabalho de cada um de vocês, Zeneide, Fabiana e Pedro, se expandam. E vocês vão colocar isso no currículo. Então, o Trindade Júnior hoje, vocês visitarem meu LinkedIn, que eu já compartilhei minhas redes, projetos, Intento São Paulo 1. Vai estar de novo, se Deus quiser, no final do mês, Intento São Paulo 2 também. No meu Instagram também tem isso. Então, assim, eu estou dizendo na prática o que é o Intento São Paulo. Fico muito feliz por vocês estarem nesse grupo. Então, essa é a minha contribuição. Obrigada, Trindade. Depois eu te pago aquele cachê que a gente combinou, tá? Gente, não foi combinado, super espontâneo, né? De quem tem perfil influente mesmo. Eu sei, gente, brincadeira. Então, para vocês verem, a gente quer, claro, que vocês virem uma família. A Trindade virou, nós nos conhecemos no Intenso 1. Eu não o conheci antes disso. E desde então a gente mantém contato, a gente vive trocando ideia, ele me mostra as coisas que ele faz, eu torço muito, eu também mostro para ele. Então, isso é uma rede de contatos, isso é um networking.
a gente vai além do work, que é o que eu quero trazer, né? O que eu falo hoje em dia. Networking não é só para trabalho. Networking é muito além do trabalho. E eu espero que vocês estejam, né, felizes de fazer parte desse grupo, entendendo o que é esse grupo, né? E é isso. Alguém mais tem pergunta? Ai, gente, eu fico emocionada com essas coisas. Eu só queria dar uma palavrinha, uma última palavrinha. Não participei do Intenso 1, mas eu já participei de outros eventos com a Fabi. Vai ser uma honra estar com Trindade e conhecer o trabalho dele também. E assim, quando a gente está num evento, por a gente estar conversando aqui entre as câmeras, a sensação que a gente tem quando está juntos, né, é que nós somos uma família, que um apoia o outro, um ajuda o outro. É muito gratificante, não só pelo evento, por você estar apresentando, mas você estar do lado de pessoas que têm o mesmo objetivo que você. É muito gostoso. E vocês, quem estiver lá no presencial, no online a gente não tem a mesma energia, mas é gostoso também. Mas no presencial vocês vão sentir isso e vocês vão querer mais e sempre estar em um evento. Não é, Fabi? É verdade. Nossa, totalmente, porque realmente no online a energia já é bem grande, mas é o que a Elida falou, no presencial negócio explode, é muito, muito bom, tá? Gente, a gente vai fazer o seguinte, eu vou aproveitar que a gente falou sobre o storytelling, que vocês não têm mais dúvidas, e eu e a Elida a gente vai fazer uma gravação sobre o StreamYard e vamos disponibilizar no grupo para vocês, tá? Mas só para vocês entenderem, porque o StreamYard ele é importante. Pedro, eu não sei, você já mexeu no StreamYard? A Zeneide e a Fabi, eu acho que ainda não, né, meninas? Então, eu já, com ajuda, né, eu já fiz lives no YouTube, já usei ferramentas, celular, todo aquela equipamentos todos, mas não com essa nomenclatura, entendeu? Mas eu já fiz lives no YouTube e usei várias telas de computadores, o celular junto, todo um equipamento, entendeu? Então, para mim, tranquilo, só falar o que tem que fazer, mostrar, eu consigo. Tá. Não vejo problema, não. Pedro falou que também não. Zeneide? Eu já fiz uma live no StreamYard, sim, mas foi só uma experiência que eu tive. Tá. Então, gente, o StreamYard, só para vocês entenderem um pouquinho, o StreamYard, ele é o seguinte, eu vou até aproveitar, Trindade, você já conhece o StreamYard, você foi o rei do StreamYard daquela vez, a gente também ajudou muito. Eu vou fazer o seguinte, gente, eu vou abrir aqui o StreamYard para vocês verem, e aí eu vou compartilhar a minha tela. StreamYard. Trindade, como você está de férias e você já conhece o StreamYard, eu quero muito que você fique até o final, mas se você precisar sair, precisar para ficar com as meninas, porque esse aqui, ele é o rei das Três Marias, tá, gente? Depois vocês perguntam para ele por quê. Então, porque eu vou explicar, não é posição tá? de rei, não, é posição de subordinado mesmo. Porque a esposa dele e as duas filhas dele chamam Marias. Maria, eu não lembro o complemento, é Maria, por favor, Trindade, me ajuda. A esposa é Maria Rita, a mais velha é Maria Júlia e a mais nova Maria Fernanda. E o único Zé da história sou eu, literalmente. Porque ele é José Trindade, gente. É verdade. Então, assim, então, Trindade, eu quero muito que você fique, mas como você falou que você está de férias e as Três Marias estiverem, como é que é? Não, mas tá tranquilo. Precisando do Zé. Então, tá Eu bom. tô de férias como empregado, né? CLT, mas como empreendedor. Empreendedor não tira férias, não. Tô aqui, tamo junto, vou acompanhar, sim. Perfeito. Bom, gente, então vamos lá. Vocês estão conseguindo ver aqui o StreamYard? Dá para ver? Sim, sim. Tá.
Então, Ok. aqui, tá? O StreamYard, esse aqui é o meu StreamYard, tá? Por que que eu falo que é o meu? Porque você é como o Zoom, eu sou a host, tá? Então, eu vou entrar aqui, isso aqui tudo vocês não precisam saber. Vou colocar um skip for now. Teste. Então, o que que vai acontecer? Tá criando. Tá bonitinho. Beleza. Primeira coisa que vai acontecer, vocês estão enxergando aqui? Eu vou precisar desligar a minha câmera do Zoom para eu poder mostrar aqui para vocês, mas eu tô aqui, tá? Só desligar a câmera do Zoom rapidinho. Pronto. Vocês continuam me ouvindo? Sim. Ótimo. Bom, então vocês estão me vendo aqui no StreamYard, estão vendo aqui a minha pessoinha e o microfone aqui, dá para ver? Sim, sim. Então, beleza. Vocês, eu vou passar, tá vendo aqui em cima que tem um link? Aqui, ó. StreamYard.com, aí tem 2 e bababá, 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 aqui em cima, um número meio estranho. Esse é o link que vocês vão receber. Eu acho que eu vou passar no individual para vocês, no dia que vocês forem fazer a palestra. Isso tudo é do online, tá? Então, vocês fazendo a palestra do online, eu vou passar. Então, por exemplo, vamos supor no dia 8, vou pegar aqui o Trindade, a Fabiana e a Hélida, que são as pessoas que eu estou vendo. Eu vou passar este link para vocês. Vamos supor que vocês vão fazer a palestra no dia 8, tá bom? Eu vou passar esse link para vocês. Vocês vão clicar no link. E aí vocês vão entrar aqui, onde a gente está neste momento. Ok? Então, vocês vão ver aqui, vocês vão ver a câmera de vocês. E aqui, onde está escrito Fabivaz, @Fabivaz, vocês vão colocar só o nome de vocês, como vocês quiserem que apareça. Então, o Trindade coloca Trindade Júnior, a Fabiana, se você quiser colocar Fabiana Ripk, beleza, Fabi, se você quiser colocar Fabi, se você quiser colocar algum outro sobrenome, alguma coisa, se você quiser colocar só Fabiana, fica à vontade, tá? E aí, eu vou mutar o meu microfone do StreamYard, tá? Porque senão não vai dar eco. Aí você colocou o seu nome e você vai entrar no estúdio. Ok? Estão vendo? Pode fazer assim que eu enxergo. Pode fazer um joinha que eu enxergo vocês. Estão vendo? Ótimo. Então, Fabi, só que a sua tela é diferente da nossa. Por exemplo, na sua, Sim. aparecem as opções de você colocar só a pessoa, só a apresentação. Na nossa, não Sim. aparecem essas informações aqui. Beleza. Só que tem uma que aparece para vocês, que é a mais importante, que aparece para mim. Tudo isso aqui vocês não vão ter, tá? Vocês vão ter só algumas coisinhas. Mas essa aqui, que é share, vocês vão ter. Essa é a mais importante, essa aqui, share, que tem um maisinho. Vocês vão clicar. Vocês vão colocar aqui slides. E aqui eu vou colocar um slide de uma coisa que eu fiz, tá vendo? Fabi, para mim aparece o seguinte: baixar a apresentação, que aí você consegue manuseá-la daí, ou então abrir no seu computador. É diferente? Abrir no seu computador. Tá? Você já vai colocar a sua tela, tá, Elida? Então, gente, o que vocês vão ver, tá? Vocês vão ver aqui, vai estar eu. Aqui embaixo vai estar vocês. E se vocês tiverem slide, vai estar aqui. Tá bom? Só isso vocês vão ver. Tá? Quando eu colocar aqui, quem vai colocar vocês aqui sou eu, Fabi, como administradora. Tá bom? Vocês vão colocar, então, eu vou estar apresentando, então vocês vão estar vendo, eu estou vendo aqui, não sei o quê. Vou mandar para você, Elida. Aí vai ficar fácil do pessoal ver. Mais fácil.
Ctrl C, deixa eu mandar aqui para Elida. Pronto. Então, gente, eu vou estar aqui falando, apresentando. Oi, tudo bem? Estamos aqui no Intenso São Paulo 2 e hoje nós vamos ter palestrantes maravilhosos, blá, 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 blá. Recebeu, Elida? Você tá muda, mas tá tudo bem. E você vai ter que fechar a tua câmera do Zoom. Recebi, sim. Gente, por que eu tô falando isso? Porque o StreamYard, quando você for fazer, meu conselho, não abra nenhum outro programa no seu computador. Por quê? Porque ele dá problema com a câmera, ele dá problema com o microfone, então passa, como fala, usa só ele. Dá para você abrir no computador, dá para você abrir no celular. Por que eu vou falar para você abrir no computador? Se você não tiver opção, lógico. Porque se você for abrir no celular, em vez do celular estar assim, o celular tem que estar assim. Por exemplo, eu estou vendo que a Fabi está no celular. Então, para o StreamYard tem que estar assim. Porque senão vai ficar aqui dos ladinhos assim, vai ficar uma telinha, um coisinho preto. E não fica legal. Opa, para cá, ao contrário. Vai ficar um coisinho preto aqui e, opa, não fica legal. Gente, o StreamYard ele é chato, porque ele é ao contrário, ele é o espelho. Então, aqui ficam umas coisinhas pretas, então é melhor você estar com o celular assim. Tá? Para você, no caso, né? Conseguiu, Elida? Entrar? Consegui. Já Então, estou. Posso compartilhar minha tela? pode, não, sobe aqui. Entra no estúdio. Ah, tá. Peraí. Tô operando. Ó, gente, vocês estão vendo a Elida aqui? Eu vou mutar o seu microfone aqui, tá, Elida? Tá. Vocês estão vendo a Elida aqui, gente? Pode fazer um joinha que eu enxergo, tá? Então, eu vou estar lá apresentando. Ah, eu sou a Fabi, não sei o quê. Agora a gente vai apresentar a Elida Ferreira. Ó a Elida aqui. Tá? Aí você fala, Fabi, tá bom. E se eu tiver slide? Eu vou colocar. Tá? Pode ser assim, pode ser assim, pode ser assim, tô só o slide, pode ser com pessoa. Isso aqui vocês não vão se preocupar, tá, gente? Quem vai fazer essa coisa dos slides sou eu, tá? Vocês não precisam se preocupar com isso. É, porque a sua tela é diferente da tela da Fabi. Isso, tá? Então, o que que vocês precisam se preocupar? Tá vendo aqui, ó? Elida, você consegue borrar o teu fundo? Eu não sei. Ah, é aqui. Não, é que eu não. Não, aqui eu não vou conseguir fazer nada, porque você que é a anfitriã. Não, tudo bem. Não tem, eu não sei fazer isso, gente. Tá? Então, ó, vocês estão vendo aqui, ó. Da Elida tá Elida Ferreira. Ela vai começar a fazer a palestra dela. Vamos supor que esse slide seja dela. Então, eu apresento. Tá. Ó, eu apresento, tá vendo? E aí, a Elida com os slides dela. Eu tinha sugerido para quem não... Ó, eu botei só 2 slides, tá vendo? Então, eu tinha sugerido para quem não quiser passar slide, para fazer assim, ó. Você coloca um QR Code, o seu nome, uma foto e pode deixar, tá? Estou falando agora do online, ok? Então, isso é uma maneira de fazer. O que você precisa se preocupar? De entrar no estúdio e, se você for colocar um slide, de colocar o slide. Fabi, você passa o slide? Posso passar. Fabi, eu posso passar o slide eu mesma? Também pode. Tá? Então, quanto a isso, eu vou explicar. Agora, a Elida vai compartilhar a tela dela, eu vou descompartilhar a minha, a Elida vai compartilhar a dela, para vocês verem como que é do lado de vocês. Tá bom? Pronto. Elida, deixa eu coisar aqui. Espera aí, mulher.
Antes de você compartilhar, calma, calma, calma. Pronto. Peraí. Ai, compartilhando a tela errada. Opa, cuidado. Eu estou aparecendo... Peraí. Não está aparecendo nada, né? Tá, sim. Ai, estava aparecendo a tela do... Do StreamYard, estava sim. Opa. Me perdi aqui. Achei. Aqui. Eu estou na transmissão. Me coloca nos bastidores, Era... por favor. Sim, senhora. Aí tá. Então, gente, vamos lá. Eu tô aqui, né? Eu tô aqui, então você tá no bastidor. Volta uma tela, Elida, por favor. Sair Não, daqui? coloca sair do estúdio. Não, meu amor, não é para descompartilhar, é só para você Não, sair do aqui estava estúdio. em cima. Peraí. Eu tô operando. E é errado. Não se Tá, tudo preocupe bem. que isso acontece, uma janela sobre outra, você clica no X aí do programa diferente. Sim. O que aconteceu? Deixa eu ver se eu consigo. Ah, agora eu vou conseguir. Então, aqui, eu estou onde agora? Não sei. Clica no coisa de novo, no WhatsApp, no que eu te mandei. Ó, gente, vocês vão clicar, agora vai aparecer, ó, tá vendo? Vocês vão clicar no que eu vou mandar para vocês. Aí vocês vão entrar aqui, ó. Tá vendo? Tira o microfone ali do... Tanto faz, tá. Então, gente, ó, prestou atenção? A Elida não vai conseguir falar agora. Então, ó, vocês estão aqui no estúdio, tá? Então, vocês têm o seu... Por que o microfone dela tá coisando? Porque é o microfone lá do StreamYard. Então, você vai ter você aqui. Entra no configurações, Elida, por favor. Rapidinho. Eu acho que você consegue. Plano de fundo virtual. À sua esquerda. Não, desencana, gente. Desencana, desencana, desencana. Pode sair daí. Clica no xizinho, meu amor. É isso. Então, gente, vocês entraram no estúdio, tá? Vai estar seu vídeo, o nome que você vai colocar ali embaixo, tá vendo? A Elida colocou a Elida Ferreira. E aí, entrar no estúdio. Ok? Você vai estar aqui nos bastidores. Entra no compartilhar, Elida, por favor. Slides. Calma, não põe esse daqui. Embaixo, seu computador. De novo. Slides, seu computador. Isso. Não precisa, calma. O que acontece, gente? Vocês vão gravar... Não, pode deixar aí rapidinho. Vocês vão gravar o slide de vocês. Pode ser, por exemplo, a Zeneide já me falou que esse fundo de tela que tá atrás dela é o que ela vai usar de slide. Eu tinha falado para vocês que vocês poderiam usar vários slides no online, que tá tudo bem. Ou se vocês não quiserem, porque vocês acham que vai... para eu mudar o slide, não sei o quê, pega um slide e coloca ali. Então, no caso, a Zeneide já falou para mim que ela vai colocar esse que está no fundo de tela dela. Zeneide, você vai pegar essa foto, eu não sei se ela já está em PPT ou não, mas o que você faz? Você coloca no slide do PowerPoint, só isso. Só inserir imagem no slide do PowerPoint. Quando você for colocar, compartilhar, pode sair daí agora, Elida, por favor. Agora compartilha qualquer slide seu aí. Pode ser esse. Ó, gente, vocês estão percebendo? Ó, o que vocês estão vendo aqui nessa tela maior é o que está sendo passado no YouTube. Não está passando agora, tá? Mas é o que está sendo passado no YouTube. Ok? Elida,
Coloca o slide no... Coloca. Você consegue colocar, clica em cima do slide. Não, né? Tá. Então, gente, quem... Não, tá certo, deixa assim. Quem vai colocar tanto vocês quanto os slides sou eu. Então, pode deixar no xizinho. Então, o que que vai acontecer? Quando a gente vê aqui, ó, eu vou colocar a Hélida e o slide dela. Isso! Vocês têm essa opção. Slide 1. Eu estou falando 2 vezes, gente? Não. Tá. Então, o que acontece? Nossa, me escutando é muito estranho. Você pode passar, então você vai clicando em próximo slide, tá? Ou, Hélida, pare de clicar só um minutinho, por favor. Não, só para vocês entenderem. Eu posso passar. Aqui sou eu passando. Tá? Só que é o seguinte. Ou vocês passam, ou eu passo. Não dá para as duas passarem, ou os dois passarem ao mesmo tempo. Tá? Aí vocês vão apresentar. Eu vou sair, lógico. Então, aí eu saio. Tá? Aí vocês vão apresentar, eu vou colocar assim, assim. Isso vocês não precisam se preocupar. Aí você tá lá, então eu terminei e tal, muito obrigada. Eu volto. A gente conversa mais um pouquinho. E aí a gente terminou a palestra. Deu para entender? Zeneide, Fabi, Pedro. Fabi, quando você coloca o slide, não tem condição assim de tipo ficar na tela grande o slide, mas aí depois sai o slide da tela grande e entra a pessoa, o palestrante, intercalando tela grande, não tem? Porque ficou aqui a miniatura da Hélida, e o slide dela. Aí ela ficou pequenininha e, às vezes, aquele slide é só assim um lembretezinho, não é toda a fala dela direcionada naqueles. Tem condição de fazer essa intercalação? Assim e assim? Como? Repete. Assim. E depois assim, por exemplo. Ou Sim. assim. Ou, em determinado momento, ficar sem o slide, ficar só a pessoa na tela grande. Porque, por exemplo, eu vou falar do meu Assim? método, né? Exato. Aí fica a Hélida aí ocupando todo esse espaço e o slide sumiu. Aí depois Uhum. vem o quarto slide. Aí dá uma chamada nesse quarto slide, aí ele some, fica só o palestrante. Então, você vai apresentar slides, Eneide, no online? Então, eu estou pensando que, se for dessa maneira, eu não vou apresentar, não, porque eu sou meio exibida. Eu gosto de ficar eu falando, as pessoas me vendo falar. E Então, aí, se põe o slide me tira a minha imagem. não tira. Mas tudo bem, eu entendi o que você está falando. Deixa eu te falar. Assim, do jeito que tá, é o máximo que eu consigo colocar você junto com o slide. Tá? Tá, então Se eu não vou você tá, apresentar, não. se você tá com o slide, que você tá falando de método, essas coisas, normalmente eu não tiro. Porque tem gente que vai estar anotando. Isso aí é para cada pessoa, tá? O que eu posso fazer, porque aí é o seguinte, eu vou estar mexendo aqui, você não vai poder estar falando comigo. Tem assim, que eu já vi que você não quer, assim também não. Tem assim, Isso. tem assim. Só, é o máximo que eu consigo. Isso aí é o que eu gosto. Deixa eu ver. Não, esse aqui ok. E aí tem assim. Tá? Mas eu vou te falar uma coisa. De você estar assim,
Mesmo, principalmente, se você usar esse fundo que você tá, de você usar assim, tá? Ó, a Elida tirou o slide dela. De você usar assim, não tirou não. De você usar assim é bom, sabe por quê? Porque a pessoa pode ir anotando seus contatos, entende? Tem gente que não fica só prestando atenção na gente, tem gente que fica olhando tudo. Eu sei o que é ser exibida porque eu também sou. Eu falo que a minha mãe esqueceu meu nome do meio, que devia ser Aparecida. Então, eu te entendo, mas isso aqui que eu estou te falando é estratégico. É. Mas tudo bem, se você falar, Fabi, eu não quero slide nenhum, no final eu te peço para colocar um slide, aí você me fala, Fabi, me coloca o slide agora, tá tudo bem também. O slide vai ficar aqui bonitinho, quietinho, quer ver? Não, eu vou só reduzir, ao invés de colocar todos os slides que eu vou apresentar no presencial, eu vou colocar só 3 ou 4 slides só, tá bem? Mas aí, dessa Beleza. maneira, como você falou, eu Tá. fico ocupando metade da tela e o slide pequenininho, assim. Tá bom. Deixar eu e a Ellie daqui por enquanto, que aí pelo menos, como a gente não tá no Zoom, a gente tá no StreamYard. Tá bom. Se você quiser, que nem eu fiz, eu mostrei para vocês que eu tinha usado só 2 slides, né? Esses 2 slides, eu fiz um evento, e aí o host do evento, quando foi no finalzinho da minha palestra, eu cheguei para ele e falei assim, coloca o slide para mim, o primeiro e agora o segundo, por favor. Você pode me pedir isso também, não tem problema nenhum. Tá, Zeneide? Trindade, você tinha levantado a mão, pode falar, meu querido. Eu levantei porque eu não sei como é em relação ao Pedro e a Fabiana, só para contribuir. Tudo depende do conteúdo. Se quem é mais visual, o slide não tiver tanto texto, esse estilo em que a Hélida ficou mais evidência, o slide pequeno, para quem só está com imagem, com aquela da escada, tá ótimo. Mas tem pessoas que vão realmente anotar, tomar nota da apresentação. Aí talvez não seja tão assertivo, porque as letras vão ficar pequenininhas. Como você falou, é estratégia. Mas como outras pessoas vão acessar esse vídeo, né, os outros colegas, então é bom deixar isso registrado, que isso vai lhe dar técnica de apresentação e faz parte da competência do palestrante, ficar atento a isso aí. Exatamente, exatamente. Tá? Zeneide, tem gente que não gosta ou não consegue só olhar para a gente falando, a pessoa distrai. Por isso que às vezes você tem um slide do lado, é bom. Tá? Mas fica a seu critério. Como eu falei, gente, eu quero que vocês fiquem à vontade para fazer o que vocês quiserem, o que vocês ficarem mais confortáveis. Mas eu, sua forma de usar é similar ao Zoom. É verdade, Pedro, exatamente. É bem similar mesmo. Tá? De usar é similar do Zoom, de outras plataformas, é bem isso. Tá? Então, Zeneide, se você não quiser nenhum slide, fica à vontade. Mas como eu falo, a gente, como o Trindade também falou, cada palestrante tem uma maneira de falar, né? Tem um perfil, né? Né? Uma identidade. Tá tudo bem. Não, eu vou apresentar slides, mas não vai ser esse estático que está aí. Eu vou apresentar um slide, mas vários slides, para não ficar só essa coisa estática aí, eu pequenininha, aquela coisa grandona lá, aí também não fica legal. Então, é como o Trindade falou, tem que ter uma dinamicidade, né? Os meus slides não têm texto, é só uma figura, então, por isso que não precisa ficar a tela enorme. Mas não vai ficar. Não vai, pode ficar tranquila. Eu vou deixar sempre você maior. O que eu faço? Quando muda o slide, eu deixo o slide grande, para a pessoa ver que mudou. E aí você fala uns 5 segundos, eu já inverto, eu já deixo você grande e o slide menor. Mas isso tudo é estratégico, tá? Aí, gente, tem mais uma outra coisa. Isso vocês não têm o acesso. Mas só para vocês entenderem. O que eu vou colocar aqui, ó?
Tá vendo aqui embaixo? Que entrou um texto em inglês? This is an example of banner, que click on a banner to show, papapá. E aqui tem um outro, use banners, blá, 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 blá. O que eu vou fazer com esses banners? Eu vou pedir para vocês mandarem. Então, o que a gente vai fazer? Aqui vocês vão entrar, vai ter o nome de vocês, tá? Então, aqui vai ter o nome de vocês. Deixa eu sair. Vou colocar aqui só para... Deixa eu sair aqui, tá bom? Ok? Aí, por exemplo, a Hélida é palestrante, mentora. O que mais, Hélida? Só palestrante e mentora, tá. Tira o teu mudo no Zoom, por favor. Então, enquanto a Hélida estiver falando, de vez em quando eu faço isso aqui, ó. Palestrante e mentora. Aí, o estratégias não, né? Estratégias para lidar com as adversidades da vida. Tá? Deu para ver, gente? E eu acho que a Hélida caiu. Agora parou de compartilhar agora. Só estou vendo sua foto. Tá. Eu acho que a Hélida caiu. Vou descobrir. A Hélida caiu aí, viu? Talvez seja isso aí. Não, tá tudo bem. Peraí, gente. Deixa eu... stop cam. Tô voltando aqui. Ué? Ai, não consigo voltar. Que bom. Eu tirei a câmera do coiso. É preocupante quem não está assistindo essa sua mentoria, viu? Acho que vai se embananar na hora da palestra. Tomara que não, né, Fabi? É Olha, tão rico de informação. eu acho que não, porque assim, o que vocês vão fazer, vocês como palestrantes no StreamYard, é muito simples, tá? Quem vai fazer todos os trâmites, todas essas firulas, vamos dizer assim, sou eu. Tudo bem aí, minha amiga? Tá tudo bem, Hélida? Tudo bem, só aconteceu um acidente aqui. O notebook desligou e eu pensei que estava na tomada e não estava. Beleza. Mas eu tô aqui finalizando, né? Falando pro pessoal, gente, vocês vão só entrar e se apresentar e botar os slides. Se vocês quiserem falar, Fabi, passa para mim para eu não ter nem essa dor de cabeça ou mais uma coisa para eu fazer, eu vou passar para vocês. Vocês só vão falando, próximo, a gente combina. Essa firulinha aqui embaixo de botar nome, de botar como vocês querem ser conhecidos, o arroba de vocês, quem vai fazer tudo sou eu. Só que vocês têm que me passar isso antes da palestra. Por quê? Porque aí eu já deixo tudo organizadinho e aí eu que vou mudando todas essas coisas. Então, assim, vocês, gente, vocês vão chegar todos lindos, falando lindos, porque agora tem 2 mocinhos aqui, mas toda linda, vocês vão chegar toda linda, com ou sem slide, não tem obrigação de ter slide, com ou sem slide vão se apresentar. As firulas deixa para mim. Ponto. Lembrando que é muito importante, na palestra online só pode música sem direitos autorais. Fabi, onde eu acho isso? No YouTube. Conselho da Fabi, não use música no YouTube. É o meu conselho. Não, eu quero usar porque eu quero... Tudo bem, música sem direito autoral. Se tiver música com direito autoral, o YouTube derruba a nossa live. Porque a gente vai estar fazendo uma live, tá? A apresentação é ao vivo. Então, se tiver música, que nem eu falei para vocês do Coldplay, que eu gosto da música, na minha palestra online eu não ponho essa música. Eu ponho outra música, tá? Então, existe, gente, músicas sem direitos autorais. Você procura no próprio YouTube, ele te dá uma lista já que já pode usar e tá tudo liberado. No presencial, pode ser qualquer música, porque a gente não vai transmitir pelo YouTube. Tudo bem?
tá? Mais alguma pergunta? Eu sei que, a princípio, parece muito complicado o StreamYard, mas não é, tá? Vocês vão vendo. Principalmente que no primeiro dia tá, por enquanto, eu e a Lilian. A gente precisa de mais 2 pessoas e a gente, na verdade, precisa que todo mundo, acho que todo mundo que está aqui já pôs o nome para a palestra online, né? Já, né? Eu Todo já. mundo. Já, Fabi já, Zeneide já, o Pedro eu já vi também que está lá. Tá? Não importa o dia, gente, vocês já colocaram, tá tudo bem. Tá bom? Então, estou falando mais para quem não está aqui, para quem ainda não colocou, que precisa colocar para a gente fazer um evento lindo. E aí, conforme vocês forem vendo as pessoas, né, as apresentações, vocês vão vendo que é bem simples de fazer, vocês relaxem, gente. Fiquem tranquilos. Só te peço uma coisa. O dia do online, qualquer dúvida que vocês tiverem, qualquer problema, manda mensagem para a Élida, porque eu vou estar apresentando o evento, eu vou estar junto com vocês e provavelmente eu não vou conseguir responder. Então, se tiver alguma dúvida pertinente naquele momento, pode mandar direto para a Élida, tá? O que eu vou pedir para vocês? Para vocês entrarem nos bastidores, tá? Uns 10, 15 minutos antes, mas já ficar de sobreaviso. Então, por exemplo, a sua palestra... Trindade, sua palestra que horas mesmo, meu querido? Eu coloquei para 20h30. Perfeito. Então, vou pedir para o É o Trindade entrar segundo. no... Tá. É o segundo, Não, o segundo. tá. 20h30. Então, Trindade vai entrar nos bastidores umas 20h15, 20h20, ok? Por quê? Porque pode acontecer do primeiro palestrante não fazer os 30 minutos. Você já está lá. Fiquem de sobreaviso. Vamos supor que o Trindade vai fazer às 20h20, e às 20h30 e a Fabi vai fazer às 21h. Deu uma super dor de barriga no Trindade. Eu vou mandar para a Fabi. Fabi, você pode entrar antes? Pode, não pode, tá tudo bem, gente. Ok? Então, todas as pessoas que tiverem para palestrar naquele dia, eu vou pedir para já ficar de sobreaviso. Porque se eu precisar adiantar uma palestra ou trocar alguma coisa, eu vou primeiro perguntar para vocês, é óbvio, mas, se for possível, eu gostaria que vocês contribuíssem. Não aconteceu no primeiro, mas eu gosto de deixar de sobreaviso, porque pode ser que aconteça. Às vezes acontece algum imprevisto, acabou a luz, que nem a Élida, esqueceu de colocar o coisa na tomada. Gente, acontece. E tá tudo bem, mesmo. Não ache que, eu vou ficar nervosa, não vou. Eu não quero me apresentar antes, não posso. Tudo bem, Fabi, não posso. Não posso. Tá tudo bem. Ok? Mais alguma pergunta, gente, sobre o StreamYard, sobre storytelling, sobre algumas outras coisas, ou tá tudo em ordem por enquanto? Então, Fabi, tanto a aula de ontem quanto de hoje já abriram muito minha mente para muitas coisas e tirou muitas dúvidas que eu tinha. E com certeza com a Élida vai complementar, que você falou que ela vai trabalhar um pouquinho mais, né? A questão do conteúdo da palestra, né? Vai complementar um pouquinho mais. Então, assim, tá bem tranquilo. Agora, eu que estou devendo algumas coisas para vocês, e talvez no processo, né, da entrega eu tenha alguma dúvida, aí eu entro em contato. Tá. Fá, você já fez, já mandou a foto, já fez o vídeo? Então, justamente, estou devendo tudo. Algumas coisas era tudo. Para amanhã, por favor, porque amanhã a gente vai dar tudo na mão da Fábia, de todo mundo que já está. Segunda-feira, a gente vai estar indo divulgar. Quem não for, o individual vai ter, mas quem não entregar até amanhã, domingo, não vai aparecer no do grupo. Eu vou citar, vou colocar o arroba, tudo, mas não vai aparecer no vídeo, porque, gente, a gente não pode demorar mais para divulgar. Então, quem já mandou o vídeo, quem já mandou a foto, perfeito. Quem ainda não mandou, mande para ontem. Tá? Por favor. É para amanhã, mas eu já falo para ontem, que vai que você está assistindo na segunda-feira gravado, era para ontem.
Hélida, você tá aí, minha amiga? Não sei se é. Estou sim, eu não esqueci de colocar que a tomada está ruim. Meu filho colocou na tomada que. Eu achei que estava carregando, estava tão empolgada aqui na apresentação e não vi que não estava carregando. Mas, assim, que bom que essa mentoria está fazendo a diferença para vocês. Eu fico muito feliz. Antes, nós estávamos conversando nos bastidores, eu e o Fabi, o quanto nós estamos gerando de transformação e quanto mais a gente quer gerar. E, precisando, qualquer coisa, entre em contato comigo, entre em contato com a Fabi, a gente vai ver a melhor forma de ajudar vocês, tá bom? E é isso. Gente, mais alguma colocação? Mais alguma pergunta? A Fabi já trouxe, né, um feedback maravilhoso. Trindade já falou um pouquinho. Eu passei para eles ontem, Trindade, o vídeo do Intenso 1. E aí todo mundo ficou assim, uau! Então, Ah, que legal. aquele vídeo maravilhoso que eu sou apaixonada. E a gente vai ter o nosso, gente, do Intenso 2. Não vai ser a mesma equipe de filmagem, mas vai ser uma equipe também, ó, 100%. Ok. Zeneide, mais Então, alguma já dúvida? finalizamos, né? Então, eu vou desconectar, viu? Beleza. Só estou Bye, bye. encerrando aqui, tá Até tudo mais. bem. Obrigada, viu, Trindade, pela presença. E a gente vai se falando. Ok, eu que agradeço. Tchau, tchau, pessoal. Boa noite. Boa noite. Não, para mim está tudo ótimo. Vou correr aqui atrás dos slides, porque hoje já é dia 3, a minha palestra é dia 9, às 20 horas, horário São Paulo. Como eu não estou em São Paulo, para mim são às 19 horas, eu estou em Campo Grande, para fazer essa palestra. E vou ensaiar, né, aquilo que a gente aprendeu lá no PPG, ensaiar pelo menos 2 horas por dia, ensaiar para ficar alguma coisa bem legal, né? Perfeito. Legal. Tá? Tchau, Pedro. Obrigada pela sua presença, meu querido. Perfeito. Zeneide, se você precisar de alguma coisa mais pontual, fala direto com a Hélida, que ela tá dando esse help também para os palestrantes individualmente, tá? E vai dar tudo certo, você vai ver. Fica tranquila, Ok, falou. tá bom? Falou, vou passar o que eu preciso, tá bom? Perfeito. Meninas, é isso. E a gente se vê amanhã, domingo, dia 4 de setembro, às 20h30, nesse mesmo bate-canal que eu vou publicar para vocês, porque cada dia é uma coisa diferente. Eu vou publicar para vocês lá no grupo um pouquinho antes. Combinado? Beijo, boa noite, bom descanso e obrigada pela presença.